Quero conversar com os irmãos nesse instante a respeito da importância que é levantar sucessor ou sucessores na nossa vida cristã. Quero pensar na importância disso dentro de uma perspectiva coletiva como igreja, mas também dentro daquilo que seja a realidade de cada um de nós enquanto discípulos do Senhor, chamados que somos para fazer outros discípulos. Então, que o Senhor esteja falando ao seu coração por meio desta palavra. Quis, na realidade, meus irmãos, o Espírito Santo que nós tratássemos deste tema neste mês de fevereiro, dentro de uma realidade muito particular minha, e que é mera coincidência ou então ação divina, né? O fato de que eu trato deste tema dentro de um momento em que eu estou completando 23 anos como pastor da igreja, e em um contexto particular em que tenho que lidar com uma situação de saúde que nos próximos dias ou nos próximos anos, a depender de como a graça de Deus vai estar agindo nesse particular, eu deverei fazer então um transplante renal. Então, quis o Senhor que nós tratássemos deste tema neste contexto. E, a propósito, devo dizer que, muito provavelmente, no dia 28 de fevereiro, eu devo começar as sessões de hemodiálise. E aí eu fico perguntando, coincidência tratar deste tema nesse contexto? Confesso que não sei. Não sei. Já houve situações em que eu preguei acreditando que estava falando para a congregação e depois o Espírito Santo foi e disse, essa mensagem antes de ser para a congregação era para você mesmo. Então, na minha cabeça, eu estou considerando nesse momento a realidade de uma igreja que está num processo de capacitação dos seus membros e na importância que é sermos uma igreja que tenha um olhar no presente, mas com uma perspectiva de futuro, pensando não só na sua geração atual, mas pensando nas próximas gerações, naquilo que é o futuro que o Senhor nos reserva enquanto igreja nas próximas gerações. Em outras palavras, ao falar de levantar sucessores, eu não estou tanto pensando na minha realidade pessoal, mas eu quero trazer, sobretudo, uma consciência à coletividade que é a igreja, para que ela possa ter o seu olhar voltado para o reino de Deus, numa perspectiva de futuras gerações também. E aí, nesse propósito, eu diria que o discipulado é a estratégia principal para que nós capacitemos, para que nós formemos, para que nós tenhamos novas lideranças. E é fundamental, portanto, ter uma visão voltada para uma capacitação continuada na vida da igreja, na vida das pessoas, que sejam aptas a sucederem outras, que por sua vez capacite outras, que venham suceder outras, e assim até que o Senhor nos chame, não é, que nós sejamos uma comunidade que esteja sempre frutificando para a glória de Deus. Então, eu quero trazer essa palavra com essa perspectiva de que nós, enquanto igreja, precisamos estar pensando na importância que é não apenas o nosso próprio crescimento pessoal, mas também pensar no crescimento de outros, que por sua vez estejam aptos a ajudar outros a crescerem e assim sucessivamente. Sempre que eu me sento para meditar, refletir e trazer uma palavra para a igreja, a minha oração ao Senhor é no sentido de que Ele nos dê aquilo que a igreja do Senhor precisa ouvir, e que nós tenhamos a sensibilidade de discernir qual é
a orientação do Espírito Santo para aquele momento. Então é nessa perspectiva que, mais uma vez, quero pensar com os irmãos sobre a importância que é levantar sucessores que possam dar continuidade àquilo que hoje nós fazemos. E aí eu trago como primeiro texto Deuteronômio 3, 21 a 28. Deuteronômio 3, 21 a 28, na sua versão Nova Almeida atualizada, diz assim: Também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo: Você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis? E aqui a referência é ao rei Seom de Esbom e ao rei Og, rei de Bazã, que era o último dos sobreviventes dos Refaíns, os gigantes que havia ali naquela região. Para vocês terem uma ideia, a cama desse cidadão media 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, como está lá em Deuteronômio 3:11. Então, Moisés está falando a Josué e trazendo à memória de Josué esse fato. Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anima-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Este é o primeiro texto que eu trago para a nossa reflexão nesta noite. Como nós vimos na semana passada, Moisés estava chegando ao final do seu ministério, um ministério de 40 anos, e chegara a hora dele passar o cajado para Josué. Era chegada a hora de fazer a transição de um pastor de uma multidão, já idoso, largo de experiência, pleno de vivências, 40 anos de atividade, e agora era chegada a hora de passar o cajado para um jovem pastor que haveria de dar prosseguimento ao trabalho iniciado por Moisés. Ao contrário do que nós dissemos, tomando como referência o que está em Números 27:15, que Moisés não teria implorado ao Senhor que ele permitisse entrar na terra prometida ao ser anunciado o fim dos seus dias, aqui em Deuteronômio 3, 23 a 26, fica claro que Moisés implorou ao Senhor. Fica claro que Moisés pediu ao Senhor o privilégio e a oportunidade de entrar na terra prometida. Ao ponto de Deus falar para Moisés o que está no verso 26, basta, não me fale mais nisso.
Na sequência, então, Deus vai dar instruções a Moisés que deveriam ser repassadas a Josué, o seu sucessor. E no verso 27 está escrito: suba ao monte e levante os olhos, contemple com os seus próprios olhos. A Moisés, então, meus irmãos, é dada a oportunidade de contemplar, mas não de entrar na terra prometida. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato. Preste atenção, guarda isso no seu coração. Deus pode não lhe atender em tudo aquilo que você pede. Mas se você é fiel ao Senhor, Ele vai te permitir vislumbrar aquilo que Ele está por fazer. Deus pode não atender a sua oração de imediato, mas Ele vai alimentar a sua fé em dizer ou deixar claro para você que aquilo que você pede, se é da vontade dEle, aquilo vai acontecer ainda que você não esteja à frente das coisas. E aí, nós podemos olhar para isso e dizer que o melhor de Deus para os seus filhos não é aquilo que já aconteceu no passado, mas o melhor de Deus para os seus filhos é aquilo que está por vir. Você se alegra com a vida, com a salvação. Você se alegra com o perdão dos seus pecados. Você é grato a Deus por pertencer à família de Deus. Mas isso não é tudo. O que está por vir para aqueles que acreditam nessa palavra do Senhor é muito melhor do que aquilo que já aconteceu. Então, os sofrimentos, as tribulações, as lutas, as batalhas que você enfrenta, elas na realidade não estão dizendo que esta é a sua vida a partir daquilo que aconteceu com a sua relação com Deus, porque tudo isso faz parte da travessia do deserto. Tudo isso faz parte do modo como Deus está lhe forjando, lhe preparando, lhe moldando, para que você possa um dia habitar na presença dEle de uma forma plena, de uma forma integral. Então, eu diria para você que é importante você parar de olhar a sua vida pelo retrovisor e ficar se contentando com as vitórias do passado, ou lamentando as frustrações do passado, e chegar num ponto de estagnação e de acomodação. Não é esse o caso. Para de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, olhando apenas aquilo que aconteceu lá atrás. É preciso você ter a ousadia e a disposição de começar a construir novas histórias, de viver novas experiências, de olhar o futuro com possibilidades, e não ficar estagnado com aquela síndrome de que eu nasci assim e vou morrer assim. Não somos Gabrielas para ficar com essa síndrome e achar que a vida se encerra no ponto em que ela está agora. O ponto em que a sua vida está agora não é o final, é apenas um ponto de continuidade. Você vai continuar escrevendo uma nova história de vida. Então é importante você olhar para o futuro em perspectiva e não ficar somente lamentando ou se vangloriando das bênçãos do passado. David Cornfield gosta de repetir que o passado é apenas um prelúdio para o futuro. Ou seja, aquilo que passou não tem o poder de determinar quem você será amanhã. São novas experiências que se somam àquelas que você já teve no seu passado. Viktor Frankl, ele costumava ensinar que mesmo aquele que é privado da sua liberdade, ele é livre para fazer a escolha do que pensa.
E aí, olhando para Mateus 10, 28, nós vemos Jesus nos ensinando: não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso, meus irmãos, significa dizer que mesmo aqueles que escravizam o corpo, esses não têm o poder de escravizar a alma. Eu estou lendo a série Escravidão, segundo volume. É uma trilogia de 3 volumes, em que você passa limpo a história da escravidão no Brasil. E é triste e terrível ver nas páginas de um livro aquilo que acontecia na realidade no corpo de pessoas escravizadas. Mas é interessante perceber que mesmo aqueles que eram dominados pela escravidão, havia dentro deles um sentimento de liberdade. E eles lutavam por isso. E muitos deles pagaram o preço com as suas vidas, tentando viver essa realidade de liberdade. Porque Deus não nos criou para ser escravos, nem de ninguém, nem de nada. Deus nos criou para ser livres, porque em nós foi colocado o seu Espírito. E o Espírito do Senhor é de liberdade. Aquele que tem o Espírito de Deus tem liberdade na sua vida. Isso, meus irmãos, deve ser muito presente e forte nos nossos corações, porque, como povo batista, nós defendemos um dos princípios que é a liberdade de expressão. O direito que as pessoas têm de pensar o que pensam, de fazer o que fazem, mesmo que elas estejam errando. Elas têm o direito. Isso faz parte da essência do ser humano, o direito de liberdade. E o Senhor então nos ensina estas coisas quando Ele nos fala sobre esse momento de transferência de liderança de Moisés para Josué. Verso 28, dê ordens a Josué, anima-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Eu faço uma pergunta à luz disto aqui. Já vimos que Moisés implora a Deus para entrar na terra prometida, mas Deus não permite, e o Senhor diz isso para ele: dê ordens a Josué, anima-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Seria uma punição para Moisés o fato de Deus não lhe deixar entrar na terra prometida? Na cabeça de Moisés, talvez sim. Para ele, talvez aquilo fosse uma punição. No verso 26, ele vai dizer: porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Talvez para Moisés aquilo fosse uma punição, mas eu quero acreditar que, na realidade, Deus estava premiando Moisés. Por quê? Aquela etapa da conquista seria uma etapa difícil. Haveria lutas, haveria conflitos, haveria necessidade de enfrentar inimigos perigosos, haveria necessidade de lidar com os múltiplos interesses das tribos na hora de dividir a terra, haveria uma situação de enfrentamento às adversidades, aos inimigos daquela região, e certamente seria muito desgastante aquela etapa da conquista da terra. Por outro lado, Moisés era idoso, já estava cansado. Moisés já conquistara suas próprias batalhas. Moisés já tivera sua própria glória. Seu nome já estava gravado no coração e na memória do povo. Ele não precisava provar mais nada para ninguém. Penso que é importante, meus irmãos, ter esta consciência.
Não é preciso se apegar a um cargo quando nós entendemos que nossa hora chegou. Não é tão importante buscar a glória do reconhecimento dos homens, o quanto é importante cumprir com o chamado e obedecer ao Senhor naquilo para o que Ele nos chamou. Mais importante, portanto, do que receber a glória dos homens é ter consciência que estamos fazendo aquilo para o que o Senhor nos chamou. No Apocalipse, João vai ouvir esta ordem dada à igreja de Esmirna. Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. O que o Senhor espera de cada um dos seus discípulos, dos seus filhos, é fidelidade até a morte. Fidelidade até o final. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Em Deuteronômio 2:28, então, Deus fala a Moisés que as instruções para seu discipulando deveriam ser claras. E aí ele vai usar pelo menos 3 verbos. Dê ordens a Josué, comissiona-o, convoca-o. Uma alusão a Jesus seria o mesmo que Jesus fala em Mateus 28:18-20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. O que Jesus faz ali é um comissionamento. O que ele faz ali é dar uma ordem, dar um comando para os seus discípulos. O Senhor diz isso para Moisés, para que ele faça com Josué a mesma coisa. Comissiona-o, dê ordens a Josué. Em segundo lugar, ele diz: anima-o, seja um encorajador, afirma positivamente o teu discípulo, o teu mentoreado, para que ele possa continuar o trabalho. Estimula-o, mostre-se como alguém que está ali na torcida, alguém que está intercedendo por ele. E aí vale perguntar a você que tem a oportunidade de estar discipulando alguém: você tem feito isso? Você tem encorajado, você tem estimulado, você tem alimentado a perspectiva de fé dos seus discipulandos? Em terceiro lugar, ele vai dizer: fortaleça-o. Isso significa dizer equipar, edificar, instruir, capacitar, qualificar, dar as ferramentas adequadas. Não basta só dar a instrução, mas também é preciso dar as ferramentas para que a pessoa possa prosseguir. Isto, meus irmãos, é o que se espera que um mentor faça com aquele a quem ele está mentoreando, que um discipulador faça com seu discipulando. Na preparação de nossos sucessores, é importante e necessário dar a eles a oportunidade de fazerem aquilo que estamos fazendo enquanto estamos por perto, dando-lhes também a oportunidade de errarem, para que sejam corrigidos e orientados. Mas por que as instruções de Moisés para Josué deveriam ser tão objetivas, claras e diretas, como aparece aqui? Porque caberia a Josué, dali por diante, fazer o que Moisés fizera até então. Deuteronômio 3:28, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. A Josué está sendo delegada agora a dupla tarefa de liderar e de governar. Liderar, meus irmãos, é a arte de influenciar pessoas. Já dizia John Maxwell,
liderar é a arte de influenciar pessoas. Enquanto governar é a competência de suprir necessidades reprimidas das pessoas. Aí uma definição minha. Governar é ser capaz de atender às demandas que as pessoas nos trazem. Fará possuir a terra que você apenas verá. Então esse era o papel que caberia a Josué a partir daquele momento, liderar e governar. Eu diria que aqui está a união do carisma, que é liderar, com a competência, que é governar. Nem todos em posição de influência reúnem as duas qualidades. Nós temos muitos líderes que têm carisma, mas não têm competência ou caráter. Há situações em que quando o líder tem carisma e caráter, mas lhe falta competência, essa deficiência ela é suprida por uma equipe, por pessoas que estão ali ao lado para ajudar a pessoa a preencher espaços que ele não tem competência. Porque ao pensar em competência aqui, nós estamos pensando nas habilidades que as pessoas têm. Eu, por exemplo, não tenho a habilidade de Davis de chegar ali no som e operar o som da igreja e os irmãos terem uma voz amplificada como estão tendo. Eu não tenho essa habilidade, então eu não sou competente para fazer o que ele faz muito bem. Eu não tenho a competência de fazer o que Bastinha estava fazendo aqui no meio da semana, por exemplo, ensinando as mulheres a fazer o bordado, o tricô ali, usando um tipo de fio. Então eu não tenho essa competência, mas ela tem. Eu não tenho a competência que Leni tem de vir aqui e transformar uma carne comum numa carne de sol gostosa, mas ela tem essa habilidade, ela tem essa competência, e ela veio e ensinou para algumas irmãs. Então eu poderia aprender? Posso. Deus me deu inteligência para aprender essas coisas. Então eu poderia um dia ser competente nisso, mas não significa dizer que nós somos competentes em tudo. Então, há situações em que nós não temos a competência, nós não temos o domínio, a habilidade técnica, mas nós temos outras habilidades. Isso acontece, portanto, no âmbito das competências técnicas, das habilidades humanas, mas isso acontece também no âmbito espiritual. Se você não investe tempo na palavra, se você não investe tempo na oração, se você não investe tempo no estudo, você não vai conseguir ser um bom mentor, um bom discipulador, não vai conseguir apresentar o evangelho com eficácia. O apóstolo Pedro vai dizer: estejam preparados, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Para quê? Para que estejam preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Então é preciso também desenvolver as competências espirituais para que haja eficiência no trabalho. Então, nós precisamos fazer isso enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, enquanto pessoas, sem dúvida. Investir em outros para que desenvolvam competências que Deus está nos dando a oportunidade de desenvolver na nossa relação com Ele. Quando nós vamos para 2 Reis 2, de 1 a 14, nós temos ali um outro lindo e extraordinário exemplo de sucessão na passagem do ministério do profeta Elias para Eliseu. Diz a palavra: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eu estou lendo 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, envolveu e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído, voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Elias, muito provavelmente, decidira fazer sua última viagem, visitando as escolas proféticas que estavam sob a sua supervisão. E essas escolas funcionavam em lugares estratégicos: Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Por 3 vezes Elias sugeriu a Eliseu que não o acompanhasse, como alguém que está querendo testar o nível de comprometimento do seu discípulo, como alguém que está querendo colocar à prova o quanto aquele discípulo está disposto a ir com o seu discipulador até o final. Eliseu mostra ali o seu compromisso e se mantém fiel na caminhada com Elias até o final. Segundo Reis 2:1, 2:2, 2:4 e 2:6 vão destacar 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Historicamente, Gilgal representava um lugar de consagração a Deus. Quando eles atravessaram o Jordão a seco, eles pegaram algumas pedras e construíram um monumento em Gilgal, e ali consagraram aquele lugar ao Senhor. Gilgal era um lugar de consagração. Betel era a casa de Deus, o lugar onde Jacó havia sonhado com os anjos do Senhor, subindo as escadas até o céu, e ali ele disse: quão terrível é esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ali ele coloca um monumento e dá o nome de Betel àquele lugar. Jericó representava um lugar de batalhas, de vitórias, de proezas do Senhor. Foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel. E o Jordão, ele representava um lugar de transição, de passagem. Era o lugar em que simbolizava: acabou a travessia do deserto, e agora vamos entrar na terra prometida. Cada um desses lugares, portanto, tinha uma representatividade. Eliseu não estava satisfeito em ficar nesses lugares, porque ele tinha fome e sede de algo mais. Ele queria o Deus que agia na vida de Elias. Ele vira por 10 anos como alguém que caminhara próximo de Elias, os feitos do Senhor, as realizações do Senhor,
e ele queria mais desse Deus, não apenas o de estar em um desses lugares. E por 3 vezes, então, Eliseu respondeu a Elias: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E aqui, meus queridos, é importante dizer que se o discipulador precisa estar comprometido com o seu discipulando, como Moisés esteve com Josué, da mesma forma, é preciso que o discipulando esteja comprometido com o seu discipulador, como Eliseu esteve com Elias. Se você despreza o esforço de quem está investindo em você, se você tem aquela situação que a pessoa marca e você não comparece, e você não se prepara, e você leva de qualquer jeito, então você gera uma profunda frustração no coração do seu discipulador. É preciso, portanto, amadurecer nessa relação. Você espera compromisso de quem está discipulando você, é verdade. Mas aquele que está te discipulando também espera compromisso da sua parte. E espera que você dê uma resposta positiva. Quando chegar a hora, se você for um discipulando relapso, o seu discipulador não vai ter segurança de lhe confiar a tarefa da continuidade. Se você for um discipulando descomprometido, o seu discipulador não vai ter segurança para confiar a você aquilo que Jesus confiou a ele e que ele está procurando fazer. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nosso paradigma é Jesus. Ele é o nosso padrão. E cabe a cada um de nós querer imitar o Senhor. Mas é preciso que nós nos coloquemos como referência para outras pessoas também. Josué tinha uma referência em Moisés. Eliseu tinha uma referência em Elias. O seu discipulando vai ter uma referência em você, e assim sucessivamente. Preciso, portanto, ter esse comprometimento. A relação do discipulador com o seu discipulando, ou do mentor com o seu mentoreado, é uma relação de mão dupla. O crescimento precisa ser mútuo, precisa ser recíproco. Se você está discipulando alguém, e ficou evidente, depois de todo investimento, que a pessoa não quer sair do lugar, não quer prosseguir no que diz respeito ao crescimento, ao aprendizado, é preciso ter disposição para investir em outras pessoas. É preciso querer gastar tempo com outros que queiram crescer. Por quê? A banda passa. A vida passa, daqui a pouco o seu tempo passou. E se você não investir em gente que queira avançar, você ficará paralisado como aquele que não quer avançar está paralisado. E a ordem de Jesus não é vão e fiquem, mas vão e façam. Façam discípulo. Jesus não introduziu outro método. Ele ensinou e ele ordenou que façamos discípulos. Esta é a principal missão da vida de alguém que aceitou o convite da cruz. Empregue a sua energia em querer poder frutificar por toda a eternidade. Isto é, invista em gente que esteja disposta a investir em gente. Quando chegou a hora de Elias apartar-se de Eliseu, ele pergunta ao seu discipulando, verso 9, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Na hora H, qual é a sua disposição? Na hora H, o que você realmente quer? É preciso querer mais e mais de Deus. Eliseu falou daquilo que ele tinha sede. Ele queria continuar o ministério de Elias com a mesma aptidão, com a mesma paixão, com o mesmo zelo, com a mesma autoridade. Pedir porção dobrada não era pedir 2 vezes mais. Ele estava recorrendo a uma linguagem legal
em que a lei determinava que o filho primogênito, ele deveria ser considerado como alguém digno de duplas posses. Deuteronômio 21, 17b vai dizer assim, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Foi disso que Esaú abriu mão. E foi isso que Jacó recebeu. Eliseu não era o único discípulo de Elias. Pelas escolas que Elias supervisionava, dá para perceber que ele inspirava a vida de muitos outros jovens profetas. Mas seguramente Eliseu foi aquele que caminhou mais perto de Elias. Então era justo ele reivindicar o direito de ser tratado como filho primogênito e receber assim essa porção dobrada dos dons de Elias. Caminhando para a conclusão, eu quero trazer aqui alguns pontos para você refletir. Primeiro, levantar um sucessor não é algo que acontece do dia para a noite. Requer investimento de tempo, relacionamento, convivência, qualidade. Isso aconteceu de Moisés para Josué durante 40 anos e de Elias para Eliseu em pelo menos 10 anos. Em segundo lugar, o bom líder não é aquele que deixa sua obra morrer consigo. Pelo contrário, é aquele que lidera de olhos nas próximas gerações. É aquele que lidera não apenas para o presente, mas ele lidera para o futuro. O preço na formação de liderança que nos sucede deve ser pago em duas vias. Uma é ativa, é aquela pessoa que se doa pelo outro. A outra é reativa, é aquela pessoa que recebe e que aceita e que está comprometida com esse investimento. Então, formação de liderança não é só alguém que se doa, mas é alguém também que se entrega e diz, eu quero crescer nesse aprendizado. Em quarto lugar, o sucesso. O êxito dessa relação é medido quando nós vemos o resultado dessa construção na quarta ou na quinta geração. Quando nós vemos que aqueles a quem ensinamos estão ensinando a outros, que estão ensinando a outros, que estão se reproduzindo, aí nós podemos considerar que aquilo que nós passamos foi bem sucedido. Se nós olharmos para a segunda geração e vermos que a terceira geração que nós discipulamos está morrendo, significa dizer que eu fracassei. Então nós precisamos olhar para as pessoas na perspectiva de que elas avancem, elas continuem crescendo. Jesus fez isso. E Jesus nos ensina a fazer isso. 2 Timóteo 2,2 vai dizer, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Meus irmãos, até que vejamos esse resultado na vida dessa igreja, não nos cansemos, não desistamos, mas perseveremos sempre na santa missão de preparar nossos sucessores para alcançar as próximas gerações com a mensagem que só Jesus Cristo salva. Essa precisa ser a nossa bandeira, que é investir em vidas que queiram investir em outras vidas. Portanto, que cada um dos irmãos possa se considerar como alguém que está sucedendo gerações que vieram antes de nós, mas que você não trate a experiência de fé que você tem como ponto final da história e achar que a mensagem tem que morrer com você. Entenda que ela precisa chegar às próximas gerações, e para isso precisamos de gente comprometida em discipular outras vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos conhece, sabe das nossas falhas, das nossas deficiências, mas ainda assim o Senhor nos escolheu como continuadores da obra que Jesus
plantou aqui neste mundo. Pai, nós somos a geração do momento. Entendemos que o bastão que o Senhor confiou aos primeiros discípulos, esse bastão está em nossas mãos. Cabe a nós, ó Deus, legar isso para as próximas gerações. Eu peço ao Senhor que venha soprar sobre nós o sopro do Teu Espírito, que venhas nos avivar, que venhas desenvolver em nós uma nova paixão pelas vidas perdidas, que venhas alargar os nossos horizontes para perceber oportunidades e saber entrar por portas e caminhos que o Senhor está abrindo, e que o Senhor, meu Deus, retire o espírito de covardia, que o Senhor retire o espírito de acomodação, que o Senhor retire o espírito de conforto em que muitos estão, achando que a vida cristã se resume apenas a um culto noturno, aos domingos à noite. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta essa geração, para que aprenda a andar de joelhos diante do Senhor, para que aprenda a amar a Tua palavra, e aprenda a olhar as pessoas como a prioridade das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe nas nossas falhas, mas que o Senhor acenda em nosso meio uma nova chama pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, assim eu peço. Amém. Amém.